documentamos então, né, os processos que são executados da forma como eles são executados, chegou a hora de passar para como eles deveriam ser, né? Como que esses processos eles deveriam ser? A gente entendeu, e isso é importante, porque naquele momento que a gente está documentando os processos da forma como eles são executados, eu não estou preocupada se está certo, se está errado, se está como deveria. Obviamente, eu vou ter insights de melhoria, eu já vou pensar, falar, poxa, isso aqui talvez eu esteja passando desse setor para esse sem necessidade, eu esteja dando um prazo muito grande, nossa, esse processo está longo, olha, eu estou burocratizando, eu estou complicando, enfim, eu tenho vários insights. E são esses insights que são traduzidos na terceira etapa, né? Na etapa to be, ou seja, na etapa de como deveriam ser. Para essa etapa, vocês vão perceber que várias das recomendações das anteriores se repetem, porque o objetivo final é que a gente entenda exatamente, por exemplo, quando o processo inicia, quando ele termina, quem são os atores, né, que interferem nesse processo, onde ele começa, para onde ele vai, qual é o prazo, qual é o tempo que ele demora, como que eu entrego. Enfim, é sempre o mesmo padrão, né? Mas eu vou trazer aqui mais algumas orientações aí para vocês fazerem essa parte, principalmente essa parte de como esse processo deveria ser. Primeiro ponto, tenham atenção à linguagem que é utilizada para documentar esses processos. Quem que vai usar esses processos? Para que fim que eles serão utilizados? É muito importante, porque às vezes a gente pode ter um processo lindo, maravilhoso, com fluxograma bonitinho, todo documentado, mas quem vai realmente utilizar esse processo não tem a mínima ideia do que ele está falando, né? Ou de como interpretar aquelas notações, ou de como interpretar a documentação que foi escrita numa linguagem muito técnica, ou com poucos detalhes, enfim. É muito importante ter em atenção essa linguagem. E para ter em atenção essa linguagem, é preciso que você estabeleça para quem vai servir esses processos e qual é o fim que eles terão. Por exemplo, eu comentei um pouquinho nas primeiras aulas sobre a Tecnospeed utilizar esses processos para treinamento. Então, para nós aqui, os processos que são documentados, eles são utilizados desde o momento da integração do novo colaborador naquela área. Então, eu descrevo passo a passo como é executado, quem executa aquele passo, qual a ferramenta que ele utiliza, para quem ele pode, inclusive, pedir ajuda, né, naquele passo. Não necessariamente para o nome da pessoa especificamente, mas eu posso colocar uma função para quem ele pode recorrer. O prazo, uma forma mesmo de passo a passo ali no meio do meu processo tem uma espécie de POP, né, de como que ele pode executar. Se o meu processo naquele momento serve para treinamento, então ele tem um nível de detalhe muito grande, ele tem atenção à linguagem. Essa pessoa que está entrando, ela não conhece ainda a linguagem da empresa, então não adianta talvez eu usar siglas, não adianta que eu utilize indicadores que só a organização conhece. Então eu preciso ter muita atenção de para que esses processos serão utilizados, se eles são utilizados por pessoas que já estão na empresa, né, principalmente, tá? Não quer dizer, esses processos que a gente usa aí para integração, eles permanecem para consulta, eles permanecem para outros fins, mas eles são criados principalmente para esse processo de treinamento. Então, o nível de detalhes dele é muito grande, enfim, é adequado, tá? É esse ponto primeiro, entender para que esse processo vai servir, quem é que vai ler esse processo, qual é o nível de conhecimento dessa pessoa e por que eu quero que ele conheça esse processo. Se é para que ele possa executar só com aquela documentação, se é para que ele possa ter uma ideia do que é feito dentro daquela área, por exemplo, ou dos processos em que ele vai estar associado. Enfim, tem uma série de possibilidades aí, mas o importante é que eu tenha muito claro para que esses processos serão utilizados. Outro ponto, e talvez seja aqui para mim o mais importante de todos, todo o processo deve ter mapeado qual é o resultado esperado daquele processo. Então, o processo ele não nasce porque a gente gosta de burocratizar, né? Ou porque a gente gosta de perder tempo, um tempo que talvez a gente podia estar produzindo software, entregando novas funcionalidades para o nosso cliente e ter uma pessoa simplesmente dedicada para ficar documentando o processo, né? Então, se a gente não entende exatamente qual é o resultado que eu espero daquele processo, eu não consigo entender se aquele processo maravilhoso, às vezes de 3 páginas que eu criei, ele está sendo eficiente ou não. Às vezes ele está só dificultando, às vezes ele não está sendo seguido por uma série de razões, ou ele está sendo seguido e não está fazendo com que os seus clientes estejam mais satisfeitos, ou enfim,
uma série de objetivos, né? Então é muito importante que todos os seus processos eles tenham, né, o seu resultado esperado. E o que significa isso? Por exemplo, eu tenho aqui o objetivo, em termos de atendimento ao cliente, o objetivo, o resultado esperado é que todas as dúvidas dos meus clientes elas sejam esclarecidas de forma mais rápida possível. Esse é o meu objetivo com aquele processo. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho algum indicador que pode me dizer isso? Em quanto tempo que as minhas dúvidas estão sendo sanadas? Eu meço, né, aquele indicador. Tenho lá um indicador de tempo médio de atendimento ao cliente. Colocando a execução desse processo, eu coloquei lá o passo a passo, que primeiro ele vai consultar numa base de conhecimento, ou que ele vai pedir para esse cliente consultar nessa base de conhecimento, ou ele vai atender e ele vai passar para o próximo nível de suporte. Enfim, eu tenho ali um processo todo estabelecido, voltado para atender o cliente de forma mais rápida possível. Se eu estou executando esse processo e o meu tempo médio de atendimento do chamado para o cliente, ele está aumentando e o processo está sendo executado maravilhoso, a auditoria disse lá que os colaboradores estão treinadinhos, estão executando bonitinho, será que esse processo está cumprindo a função dele? Que era a de atender esse cliente de forma mais rápida? Talvez não. Ainda que o processo esteja muito bonito, ainda que o processo esteja sendo executado, entende? Então, não é só o meu objetivo ter uma série de processos que sejam executados pelos colaboradores. O meu objetivo é garantir que aquilo que eu quero que aqueles processos ajudem, né, o porquê eles foram criados, ele esteja sendo, de fato, realidade com a execução daquele processo ou não. Um segundo exemplo. Se ao invés de ter o meu cliente, de fazer o atendimento de forma mais ágil possível, do meu cliente, o meu objetivo, na verdade, é fazer com que todas as dúvidas dos meus clientes sejam atendidas no primeiro chamado. É esse o meu objetivo. Eu posso demorar um pouquinho mais, mas eu gostaria que ele entrou em contato ao sair, né, desse atendimento, ele tenha todas as suas dúvidas esclarecidas. Você vê que já mudou um pouquinho, né, do nosso exemplo anterior. Então, no anterior, eu podia, por exemplo, provavelmente eu ia usar uma base de conhecimento, eu ia usar ali alguns mecanismos para que o próprio cliente consiga encontrar as suas, né, a resposta das suas dúvidas sem que ele precise entrar aqui dentro do canal de atendimento. Aqui eu já quero que ele sane todas as dúvidas dele de uma vez, para que ele não precise ficar retornando, né? Para que ele o cliente não tenha esse esforço de ficar entrando em contato com a gente. Então o meu processo provavelmente vai ser vai ser um pouco mais consultivo, ele vai tentar abordar mais tópicos, ele vai ter provavelmente um checklist, não sei, estou dando aqui algumas sugestões. E como que eu sei, né, se esses chamados estão de fato sendo resolvidos aí logo no primeiro contato, se as dúvidas do meu cliente estão sendo resolvidas nesse primeiro contato? Existem algumas possibilidades, mas existe, por exemplo, um indicador, né, que é mais conhecido aí como FTR, de First Time Resolution, ou FCR, né, de First Call Resolution, que pode me ajudar a medir se aquele processo que eu construí para que o meu cliente tenha todas as dúvidas solucionadas nesse primeiro atendimento, se está de fato cumprindo ou não. Mais uma vez, eu posso ter um processo maravilhoso, definido, executado, todos os colaboradores treinados, a minha auditoria disse que não existiu nenhuma não conformidade, está todo mundo executando de acordo com o planejado, mas ainda assim os meus clientes estarem voltando constantemente e eu não estar cumprindo, né, esse objetivo. Então é preciso que fique muito claro qual que é o seu objetivo e uma forma de medir esse objetivo, tá? Que a gente não cria processo sem ter um indicador associado, porque é esse indicador que vai fazer com que a gente entenda se aquele processo ainda está servindo, se aquele processo ele precisa de melhoria, se ele não precisa, se ele, apesar de estar sendo executado, se ele está servindo para o propósito dele ou não, ou se a gente descobre, inclusive, que olhando mais para esse resultado, mais para esse indicador, que os colaboradores eles têm a tendência a facilitar boa parte do processo. Então, eles conseguem dar mais sugestões de melhoria, a implementar, fazer mais testes,
porque eu me preocupo mais com o resultado e não só com a sequência do processo, né? E isso é importante para quando a gente fala de foco do cliente, quando a gente fala de autonomia, lembrar da cultura soft, de ter uma cultura alinhada com autonomia, com inovação, enfim. Isso é um exemplo de como poderíamos utilizar um resultado esperado, um indicador esperado, mais do que simplesmente dizer que o processo está sendo executado ou não e garantir que isso seja bom ou ruim para a organização. Um outro ponto importante, né, quando nós estamos falando aí desse desenho dos processos, é a forma com que eu vou auditar. Eu vou falar um pouquinho só sobre auditoria mais para frente, mas aqui o que a gente espera? Como que eu vou verificar se aquele processo, quando que eu vou verificar se aquele processo está tanto sendo executado da forma como deveria, quanto gerando o resultado que ele deveria gerar, tá? Então, sempre que eu vou estabelecer um novo processo, seja falando aqui do processo como ele deveria ser, eu preciso me preocupar com a forma como eu vou verificar se esse processo está sendo executado e se esse processo está gerando o resultado esperado. Mais um ponto, né, importante. Eu falei um pouquinho que o indicador do processo, né, de resultado desse processo, ele pode dizer pra gente quando que esse processo precisa ser revisitado, quando que ele precisa ser revisado, quando que ele precisa de melhoria. Mas é importante também, sempre que possível, que eu consiga estabelecer ciclos de melhoria. O que significa isso, né? Se é um processo que é crítico, se é um processo que é importante para a organização, que é um dos principais da cadeia de valor, é bacana que eu já estabeleça antecipadamente um ciclo de revisão nele. Então, a cada 6 meses eu vou dar uma olhada. Vou garantir que ele ainda esteja sendo executado da forma como eu tinha mapeado, ainda que ele esteja gerando, né, os resultados esperados, deixa eu ver se de fato esse processo está atualizado, se eles ainda estão seguindo esse padrão para poder produzir esses resultados, se esses resultados, se já não entrou, né, num limite ali que a gente pode melhorar um pouquinho mais o resultado e aí a gente pode mexer nesse processo para isso, né, ele não entrou no nível de estagnação. Isso é importante, né, gente, para a gente entender que eu sempre digo que 100% e 0% são tão ruins quantos, né? Porque a gente entende que eles entraram num nível de estagnação. Quando um processo, por exemplo, ele entra todos os meses, ele tá ali naquele mesmo ponto, tá no mesmo ponto, gera o mesmo resultado, exatamente o mesmo nível de resultado, é executado exatamente da mesma forma. Isso não é bom, do mesmo jeito que estar todo bagunçado, não estar sendo executado, gerando resultados ruins, também não é. Por quê? Porque esse nível em que está gerando sempre o mesmo resultado, que está sendo executado sempre da mesma forma, pode querer dizer pra gente que aquele processo ele pode ser melhorado, que o resultado pode ser melhorado e a gente está se contentando com um resultado pior do que poderia, tá? Não quer dizer que isso acontece em todos os casos, mas quer dizer que ele precisa ser revisado e é preciso que haja essa análise, né, desse resultado aí que ele está produzindo, ok? Então, sempre que possível, antes de implementar esse processo, eu já penso aqui qual que é o ciclo que eu posso utilizar para revisar esse processo, para talvez melhorar ele. E esse ponto, né, de revisitar, de revisar, ele é um dos que traz mais conflito na organização. Por quê? Porque a rapidez, né, a velocidade com que os processos ficam desatualizados, a velocidade com que esses processos eles ganham uma outra forma, é assustadora na maioria das organizações, principalmente quando a gente está começando ou quando tem uma equipe muito pequena, porque eu estou o tempo todo tentando melhorar, eu estou o tempo todo testando, né, como que funciona de fato. E aí a gente escreve um processo daquele bonitinho, da forma como ele deveria, e aí às vezes na semana seguinte eu vou conferir e eu percebo que já não está dentro do padrão que eu tinha escrito, porque alguém percebeu que se fizesse alguma coisa aqui diferente já ia ser mais fácil ou que ia gerar mais resultado, enfim. Mas o tempo todo esses processos estão mudando. Isso assusta, né? Porque faz com que a gente pensa, poxa, retrabalho, né? Eu fiz essa documentação aqui, fiz o fluxograma bonitinho, eu descrevi, eu mandei para o pessoal e aí quando eu mandei para o pessoal já tinha mudado e o pessoal já estava fazendo de outro jeito. Então é muito bacana a gente ter mecanismos e por isso também que, né, eu falei lá do nível de detalhe desses processos, do porquê que eles serão utilizados. Porque dependendo do para que ele é utilizado,
se eu gasto muito tempo entrando em muito detalhe, tentando fazer um detalhamento muito complexo desse processo e ele fica desatualizado, ele gera muito retrabalho, ele é muito pesado, ele não vai servir. E a verdade é que as pessoas simplesmente não vão atualizar esses processos. E você pode ter uma pessoa específica só para atualizar processos que eles ainda assim vão viver desatualizados. Então, quanto mais leve for essa documentação, quanto mais viva ela for e quanto mais, principalmente, eu volto para a palavra que eu mais gosto no mundo, quanto mais útil essa documentação for para as pessoas que precisam dela, mais fácil vai ser manter essa documentação viva, mais fácil vai ser manter essa documentação atualizada, porque não vai depender de uma única pessoa. Se as pessoas estão utilizando aquele documento para fazer alguma coisa, elas mesmas se incomodam quando aquilo está desatualizado, tá? Então, você consegue descentralizar e manter essa documentação aí útil por mais tempo. E o último ponto, né, obviamente que não são esses únicos pontos que são importantes, mas eu só trouxe aqui um resumão, né, do que a gente tem mais na atenção. Mas esse último ponto se refere a quem é responsável pela execução desse processo. Então, sempre que eu documento um processo, que eu estou pensando, né, como que eu gostaria que esse processo fosse executado, eu tenho em mente de quem vai executar. E aqui eu não estou falando de nomes de pessoas, tá? Eu sempre oriento essa questão dos nossos processos a funções, a papéis, né, talvez, porque independente da pessoa que esteja ocupando, eu garanto que a gente sabe, né, quem é que vai, de quem a gente vai poder cobrar, né, se esse processo foi executado ou não. E esse é um ponto, talvez um dos mais relevantes, né, para toda a parte de gestão de processos. Gestão de processos garante que a empresa ela seja orientada a processos e sofra menos com essa questão da rotatividade das pessoas, né? Porque quando eu concentro todo o conhecimento na cabeça de alguém, quando eu concentro uma única pessoa executando as coisas mais importantes da organização, eu fico extremamente dependente daquela pessoa. E não só em relação à saída da pessoa, né? Em relação à saída do colaborador da empresa. Mas, por exemplo, em caso de uma doença, em caso de algum desastre, em caso até mesmo de uma promoção, né? Eu tenho uma oportunidade para essa pessoa em outra área e ela fica simplesmente travada porque é a única pessoa que conhece, a única pessoa que é capaz de executar aqueles processos. Esse talvez é um dos principais motivos, né, pelos quais as organizações elas se preocupam com essa questão do gerenciamento de processos, ok? É de orientar a empresa a processos, é de fazer com que, independente das pessoas que estejam, que ela consegue manter, né, o nível ali, o padrão de entrega tanto dos seus produtos quanto dos seus serviços.